Um ataque de pânico é o quê? É um surto abrupto de medo, um medo intenso, um desconforto intenso, que vai alcançar um pico em alguns minutos e nesse surto de medo intenso, nesse pico intenso, que vai atingir um ápice dentro de alguns minutos, a pessoa começa a experimentar uma série de sintomas físicos. Quais sintomas físicos são esses? E aí é importante, gente, a ansiedade não é um processo apenas mental, que está apenas na mente, ou que está apenas no órgão cérebro, que está apenas ali no sistema nervoso central. A ansiedade é um processo que ele é orquestrado pelo nosso cérebro, mas todo o nosso corpo sente isso. Então, a gente tem palpitação, a gente tem taquicardia. Uma vez um paciente perguntou, tá, mas qual que é a diferença de palpitação para taquicardia? Palpitação, gente, é uma sensação que o coração vai sair pela boca. É o que a gente chama de uma extracístole. A pessoa tem um batimento cardíaco a mais ali entre um e outro, tá? É totalmente benigno. Uma crise de ansiedade não mata. A sensação é que vai morrer, mas ninguém jamais morreu por conta de um ataque de pânico, tá? Ataque de pânico não mata, gente. Isso é um ponto importante. Está descrito lá nos critérios diagnósticos que a pessoa tem um medo de morrer, um medo de perder o controle, um medo de enlouquecer. Medo de morrer, medo de perder o controle, medo de enlouquecer é diferente de morrer de fato, de enlouquecer de fato e de perder o controle de fato. Ninguém nunca perdeu o controle de fato durante um ataque de pânico, ninguém nunca morreu durante um ataque de pânico e ninguém nunca enlouqueceu durante um ataque de pânico. Mas a sensação disso tudo, ela é muito presente. Tanto que é muito provável que daqui a pouco alguém nos comentários comece a falar que não, que mata sim, que não sei o quê. Por quê? A sensação de morte, ela é muito forte. Os pacientes chegam, de fato, a desesperar. Eles falam, olha, eu estou morrendo, estou enlouquecendo, vou perder o controle. Porque, gente, imagina, a pessoa, do nada, a pessoa está sentada no sofá da casa dela, a pessoa está, sei lá, numa lanchonete, está assistindo uma aula, está conversando com o namorado, está conversando com a namorada, está tranquila ali, do nada, a crise ela vem de forma inesperada. Do nada a pessoa começa a sentir tremor, taquicardia, coração acelerado, que é a taquicardia, palpitação, sensação do coração sair pela boca, falta de ar, sufocamento, sensação de asfixia, dor no peito, náusea, vontade de vomitar, dor de barriga, né? Dor abdominal, tontura, vertigem, sensação que vai desmaiar, calafrios no corpo, ondas de calor, sensação de formigamento, despersonalização e desrealização, gente. Isso a pessoa começa muitas vezes a ter dissociação, quadros de fenômenos dissociativos, ou seja, parte de quem ela é, parte das funções mentais que reconhecem o ambiente e parte das funções mentais que reconhece ela própria, né, como atenção, percepção, senso-percepção, a pessoa pode começar a ter alterações nesse sentido. Inclusive, ela pode ter fenômenos de despersonalização. O que é isso? Ela começa a estranhar quem é ela própria. Às vezes ela vê ela é como se ela visse ela de fora dela, como se ela estivesse vendo ela, uma terceira pessoa vendo ela, sensações extracorpóreas, como se ela estivesse vendo ela de fora dela mesma. Muitas vezes é difícil dos pacientes descrever isso, proporções corporais, às vezes a pessoa começa a ver isso diferente, e aí ela fala, puxa vida, eu estou enlouquecendo mesmo. Às vezes ela estranha o ambiente, estranha as pessoas, proporções diferentes de tamanho, de profundidade, fenômeno que a gente chama de despersonalização e desrealização. Lembrando que existe um transtorno específico, transtorno da despersonalização, transtorno da desrealização, dentro do capítulo dos transtornos dissociativos. Então, gente, olha, diante de todos esses sintomas que aparecem do nada, sem a pessoa estar esperando, sem a pessoa, né, a pessoa do nada ela começa a ter isso tudo.
Muitas vezes essa pessoa fica um pouco ansiosa antes de ter isso, mas às vezes não. Tem pacientes que falam assim, olha, não, você estava nervoso, você estava ansioso? Não, eu estava tranquilo. Eu fui no cinema com meu namorado, fui no cinema com a minha namorada, do nada eu comecei a sentir isso tudo. E aí, se a pessoa está do nada e ela começa a sentir isso tudo, automaticamente ela começa a criar uma interpretação para isso tudo que ela está sentindo. E a interpretação disso tudo é exatamente o medo de morrer, medo de perder o controle ou medo de enlouquecer. Então, se a gente olhar lá os critérios diagnósticos para um ataque de pânico, a gente vai ver o quê? Que é basicamente vários sintomas físicos e poucos sintomas mentais. O ataque de pânico, ele tem muito mais sintomas físicos do que mentais. É basicamente só sintoma físico. E os poucos sintomas mentais de um ataque de pânico é justamente a interpretação dos sintomas físicos. Olha, eu começo a ter vários sintomas físicos e aí eu construo uma interpretação sobre os meus sintomas físicos. Então, perceba, os sintomas mentais é uma interpretação dos sintomas físicos. Eles estão relacionados. Eu começo a ter sintomas físicos e aí eu faço uma interpretação dos meus sintomas físicos e essa interpretação são os sintomas mentais. Medo de morrer, medo de perder o controle ou medo de enlouquecer. E qual que é o problema disso? É o que eu chamo de roda da ansiedade. Eles estão intimamente relacionados. Eu tenho vários sintomas físicos desse lado. Lembra, gente, sintomas que vêm do nada. Se você vai no médico, o médico fala assim, você está com uma infecção de garganta, você chega em casa, você está com uma dor de garganta, sua garganta está doendo. Você abre a boca lá no espelho da sua casa, coloca uma lanterna lá dentro, você vê as plaquinhas lá e você fala, olha, eu estou com dor de garganta, porque minha garganta está inflamada, você consegue ver. Você caiu, você ralou o braço, seu braço está ardendo, você consegue ver. Então, isso não te causa estranhamento. Agora, você está do nada no sofá da sua casa e do nada você começa a experimentar vários sintomas físicos. Isso te causa muito estranhamento. Te causa muito estranhamento. E esse estranhamento faz com que você construa uma narrativa. Estou morrendo, estou enlouquecendo, estou perdendo o controle. E qual que é o problema disso? Quanto mais sintomas físicos você tem, mais você pensa desse lado aqui que está morrendo, enlouquecendo e perdendo o controle. E aí, quando você pensa, estou morrendo, estou perdendo o controle e estou enlouquecendo. Quando você começa a pensar isso, o que acontece com seus sintomas físicos? Os sintomas físicos aumentam de intensidade. E os sintomas físicos aumentando de intensidade, eles reforçam aquilo que você está pensando. E aí você pensa, nossa senhora, tá vendo? Tô morrendo mesmo, olha como que tá a minha pressão. Aí você pega um aparelho de pressão, esfigmomanômetro, pega um saturímetro, começa a contar pulso, fala, meu Deus, a minha pressão tá 15 por 9, tá 16 por 9. Os meus batimentos cardíacos estão 160. E aí você começa a olhar e olhar aquilo, meu Deus, estou morrendo mesmo. Dessa eu não passo, estou indo aqui para melhor ou para pior, enfim. De hoje eu não passo. E quando você pensa isso, que você está morrendo, que você está enlouquecendo, que você está perdendo o controle, você manda uma mensagem para o seu corpo ficar mais assustado ainda. Aí a sua pressão que estava 15, ela vai para 16. Aí você pensa, meu Deus, estou morrendo mesmo. Então fica um diálogo entre o seu corpo e a sua mente, aonde quanto mais você pensa que de fato está morrendo, enlouquecendo e perdendo o controle, mais o seu corpo manifesta sintomas físicos.